Seja bem-vindo, Diedro. Tudo bom? Tudo certo. Boa noite. Boa noite. Para você ter uma ideia, Diedro, a turma está vindo aí com a terceira aula, agora seria quarta aula. A gente passou por todos os processos de design thinking, todas as ferramentas de cada etapa. Estamos trazendo um case que a gente está testando em Design Thinking até o final, até o teste. Então, hoje a gente está falando de prototipação, por isso a gente falou aí no MVP, né? Você sabe bem o que é isso. E nisso você vai fazer a sua masterclass, falar um pouquinho aí da sua experiência, a gente vai aprender aí com você. No final, o Diego vai falar entre 30 e 40 minutos, no final vocês podem fazer perguntas, né? Trazer o dia a dia de vocês, trazer o que vocês, fazer os links com o que a gente falou aqui na aula, e tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós. Bem-vindo, Diego. Valeu, professora. Obrigado. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Boa noite. Tem alguém do mercado financeiro aqui? Alguém que trabalha em banco, corretora, algo assim? Não. Então, acho que vai ser interessante como cliente vocês entenderem um pouco o que a gente trabalha em produto financeiro. Deixa eu abrir um pouco minha Diego, até tinha um aluno, eu não sei, a turma ainda está entrando, né? Tinha um aluno do mercado financeiro. Quê? Você quer aguardar um pouquinho? Não tem problema. Não precisa, a gente já começou a aula mesmo, mas tinha uma outra pessoa do mercado financeiro, da parte de previdência, né? Legal. Então, pode ser que ela entre aí também. Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Compartilhar. O Diego. Eu. Dos alunos aqui, temos 2 alunos da área da educação, sou eu e a Erika. A Natália é da área de suplemento para pessoa fitness. E a Michelle, eu não lembro. A Michelle, não lembro para te falar. Boa tarde, pessoal. Boa noite, né? Eu trabalho na Petrobras, né? E só que eu trabalho especificamente com atendimento ao usuário final, atendimento de problemas de TIC, né? Uma central de serviços para problemas relacionados a TIC na Petrobras. Então, a minha equipe atende toda a empresa. Vamos lá, valeu, obrigado. O case que eu vou trazer aqui, acho que para vocês, primeiro eu vou me apresentar, queria muito falar sobre, enfim, a minha expertise são produtos digitais, né? Eu estou há 4 anos no mercado financeiro e venho ali do e-commerce, fiquei mais um caminho de ano trabalhando no e-commerce, na época ainda que Americanas não estava nessa turbilhão de emoções que vive hoje. Eu trabalhei muito tempo na Americanas e anteriormente também em outros players de e-commerce. E eu entrei no mercado financeiro justamente por conta dessa expertise em e-commerce, né? Em fluxos de conversão de produtos digitais, né? Então, a ideia hoje é falar sobre a experiência do cliente, onde a gente reduz um pouco. O Nubank nos ensinou muito bem isso também, né? Outras empresas que chegaram também vieram ensinando isso. Na época do Itaú, a gente começou a falar menos de banquete e pensar mais no contexto do cliente, na língua do cliente. E daí para a gente criar experiências de produtos financeiros mais intuitivas, mais transparentes, né? E eficazes ali dentro do mercado. Eu sou o Diego Meliga, mas todo mundo só me conhece pelo sobrenome ali, não tem jeito, não sei for. Esse sobrenome ele vira piada, então Meliga, enfim, chora Meliga, tem toda uma música em cima. Eu sou coordenador de design na XP, não sei se todos conhecem aqui a XP, que agora também é um banco, né? Era corretora, enfim, a maior corretora de investimento do país, aí, talvez da América Latina. Sou graduado em design pelo Instituto FNET aqui no Rio de Janeiro, sou pós-graduado em design de interação pela Positivo
E mais recentemente fechei um MBA em estratégia de UX, né, gestão estratégica de UX. E hoje lidero aqui o time de banco atacado na XP. A gente olha para a conta digital PJ, para toda a parte de canais ali, de como os clientes acessam essa conta, né, quais são os meios que os clientes acessam essa conta. Olho também para a galera de private ali, né, para as families ali, a galera que tem, né, grupos familiares com grande poder ali aquisitivo, e também olho para a parte de corporate, que são grandes empresas de câmbio, né? Não sei se vocês passaram pelo esse entendimento do que é o UX dentro da área de produtos digitais, né? Então eu acho que essa metáfora aqui bem interessante, que ela pega ali toda a raiz das disciplinas mais consistentes. A gente pega psicologia, a gente pega filosofia, a gente pega engenharia, tipografia, a gente vem do designer gráfico. E aí, quando a gente olha só a copa da árvore ali, né, que é o que geralmente a galera defende no dia a dia, a gente tem design de interface, a gente tem design de produto, que é o que a gente faz muito mais hoje. Tem a parte da arquitetura da informação, visual, enfim, visualização de dados. A gente olha muito para dados, vocês vão ver ao longo da apresentação. A ideia aqui, galera, conforme eu for passando, se quiserem parar, trocar uma ideia, olhar o case mais a fundo, fiquem à vontade também. E o produto que eu vou trocar uma ideia com vocês é o temido, enfim, terrível chat especial. Muitas pessoas têm medo dessa palavra, têm medo de entrar no chat especial, têm medo dos juros ali. A charge é bem interessante, né? O cara fala que perdeu tudo ali, o outro pergunta se é na enchente. Não, foi no juros do chat especial. Então, é um produto que é muito usado pelos bancões, vamos botar assim. Tem outros nomes. Esse LIMIT é o tipo no Itaú, né? Limite Itaú de saque, que é o chat especial. E na época que eu entrei no Itaú, eu entrei para trabalhar na área de e-commerce PF, cuidar das jornadas de início de produtos financeiros ali de crédito, especificamente de crédito. E o primeiro grande desafio que eu encarei no Itaú foi olhar para a jornada de aquisição ali, de contratação de cheque especial. Não sei se alguém aqui já usou, se usa, se já se relacionou com esse produto. Eu uso o produto até hoje, eu adoro esse produto. Inclusive, estou no cheque especial, porque às vezes você está na rua, você passa de uma conta para outra. Eu uso muito a conta do Itaú para fazer esse tipo de movimentação no dia a dia. Geralmente eu não deixo o meu financeiro no Itaú, mas eu uso ele no dia a dia, então eu uso bastante esse produto no meu dia a dia. E vamos lá. Não sei se vocês já contrataram, se tem o app do Itaú, se são clientes do Itaú, mas a jornada de contratação do Itaú para cheque especial eram basicamente essas 3 telas que vocês estão vendo. Então, a gente tinha uma etapa de explicação do LIS ali, né, do que é o cheque especial. A gente tinha uma segunda etapa ali, onde você colocava um pouco do que você queria de limite, data de vencimento, assim, onde você escolhia o seu limite, e essa última etapa, onde era o resumo do que você iria contratar, com todas as informações que tinham ali sobre as condições do cheque especial. Quando vocês olham para essa tela aqui, essas 3 telas, o que vocês entendem que poderiam, de repente, sinalizar de possíveis dores de vocês, assim, se vocês estivessem contratando esse produto, olhando para esse produto assim, de cara? O que vocês talvez trariam assim, de problema ou de uma coisa que vocês poderiam identificar? Alguém gostaria de falar aí? Ô, Diego, Thales aqui. Fala, Thales. Não sei se você me ouve bem, que eu tô com fone de ouvido aqui, mas a dor que eu tive, eu tenho o Itaú, uso para receber o meu salário, né? Como conta corrente, eu acho maravilhoso, porque eu não pago nada, né, para ter a conta corrente. Mas já para o crédito eu tive uma dor muito grande, porque já falei aqui na aula, eu sou fã e usuário assíduo do Nubank. Que é rápido, faz tudo. Eu sou defensor, então, assim, eu que sou acostumado uso o Nubank desde 2018, eu peguei uns cartões de crédito do Itaú e não consegui permanecer, porque o aplicativo é
Acho assim muito, não sei dizer, muito tradicional ainda. E aí, Bancão, falar né? assim, hã? Muito bancão. Isso, muito quadrado ainda, sabe? Parece muito lento, muita coisa assim. Ao comparado ao Nubank, né? Então, você pergunta qual a dor desse processo aí do cheque especial, para mim, eu acho que é a dor que eu vejo de todos os outros, né? Que eu trabalhei com cartão de crédito e tal. É só isso para mim. As informações para mim sempre foram ok, sempre foram muito explicadas, mas a dureza do aplicativo, sabe? A dureza das opções. E É engraçado, sempre. né? E o Itaú, ele começou a se modernizar muito antes da chegada do Nubank. Talvez ele tenha feito isso num timing um pouco mais lento, mas o Itaú começou a ter o Internet Bank, começou a ter o app. Ele teve uma modificação gigante no aplicativo dele, bem antes da chegada do Nubank, né? Mas ele ainda pecava em como ele se relacionava com o cliente, como ele usava os termos ainda. Ele pecava em alguns volume de informação, o contexto que ele passava as informações, a forma como ele passava essas informações. E aí, para a gente ter uma ideia do poder de uma boa experiência, um pouco do que a professora já estava falando ali, essas 3 telas aqui, para vocês entenderem o problema que eu encarei, de todo mundo que entrava naquela primeira tela ali, só passava para a segunda tela menos de 1%, 0,68% de tudo que chegava nessa primeira tela. Nessa primeira tela aqui, apenas 0,68%, 0,68% passava para a segunda tela ali, que era essa tela onde você escolhia o limite, né? E aí, dessa tela, dessa segunda de limite, só 0,37 passava para a terceira tela, que era o resumo da contratação, que era essa última tela. Então, quando a gente olha ali, são só apenas 3 telas dentro do aplicativo, um fluxo super pequeno, mas que tinha um poder de dar prejuízo, vamos botar dessa maneira, para o banco e também para os clientes que gostariam de usar o produto de uma forma gigantesca. Então, esse era o problema, esse era o que eu encarei lá, a eficiência de funil da contratação desse produto, por conta da experiência que o Flux oferecia em 3 telas, era menos de 0,5%. E olha que era um caminhão de gente que chegava ali naquela tela de explicação do lead. Então, a gente começou Desculpa, Diedro, mas aí, só para eu entender, você disse que, assim, mas por causa da usabilidade mesmo, o pessoal não seguia por dificuldade? Não ia até o final exatamente? Agora que vai ser o maneiro, é que eu vou passar em tudo que estava ali naquela árvore, né? Em tudo que está isso aqui, a gente vai passar tudo. Era por conta de vídeo, era por conta de arquitetura, era por conta de estratégia de produto, era por conta de fluxo, de writing, né? Então, por conta de como eu falo com o meu usuário. Então, você olhando assim, você não vê tanto isso, né? Mas a brincadeira era que, especificamente, era por conta de problemas ali, de experiência do usuário, né? De usabilidade, de interface, de fluxo. Bacana, legal. Então, aí a gente vai desvendando um pouco esse case para frente. Então, a gente tinha, de fato, esse era o problema, a conversão em 2020, sendo um case um pouquinho mais antigo, acho que por isso que eu estou podendo falar um pouco melhor dele, era de menos de 0,5% desde quando ele foi implementado. A gente foi conversar com o cliente, a gente foi conversar com o time. O primeiro grande pavor que a gente tinha era se tinha algum erro de tagueamento, né? Se estava sendo feita essa conta de conversão errada ali, se o programa estava pegando isso, se estava tagueado da forma correta. A gente foi entender se tinha algum NPS do cheque especial, se tinha alguma informação lá. Entender quanto tempo a galera ficava ali dentro daquele funil, entender se podia ser segmentado essa base entre os clientes ali, se tinha como fazer um cancelamento, entender, enfim, quando que se pagava juros. A gente vai entender algumas coisas do produto cheque especial, então eu só usava como cliente, eu nunca tinha trabalhado com ele. E a gente começou a pegar alguns problemas, né? Então, assim, se a gente reparar, onde você clica para avançar para outra parte, né? Está escrito contratar cheque especial. Então, para quem não é do mercado, quem não trabalha em banco e sabe que todo produto que você contrata, você coloca senha,
Os corajosos que clicavam em contratar cheque especial, e não eram tantos assim, então quando a gente olha 100%, 0,68 eram os corajosos, que na primeira tela do fluxo tinha uma palavra escrito contratar. A galera clicava ali para ver qual é, ou tinha um entendimento que de repente colocaria 100 ou alguma coisa assim, e caía nessa segunda tela. E nessa segunda tela, ele botava limite, botava data, você colocava mais informações e tinha um botão escrito continuar. Você não sabia aqui nessas 3 telas em que etapa você está, quantas etapas faltavam e o que você, de fato, em que momento você iria contratar esse fluxo. Então, quando a gente olha, de novo, só com essas poucas informações que eu trouxe, a galera tinha medo de avançar para a segunda etapa e quando entrava na segunda etapa tinha medo de continuar porque não sabia se quando continuasse, de fato, iria contratar. Isso era uma das hipóteses que a gente tinha na época, a gente chegou a levantar isso. Levantou-se juridicamente, a gente precisava usar termo cheque especial, se as datas de juros poderiam, que tipo de datas, né, a gente poderia usar ali para especificar quando era o pagamento desses juros, em outras informações. Aí a gente começou a levantar algumas suposições, até disso um pouco do que eu comentei, sobre como a gente poderia simplificar a linguagem ali dentro desse fluxo, como é que a gente poderia trazer CTAs. CTAs são os botões, tá? Mais autoexplicativos, então, assim, em vez de avançar, ir para o resumo, então, assim, de fato, deixar claro qual é a sua tarefa e o que o usuário vai fazer ali, né, o que o cliente vai fazer, para que ele tenha mais segurança, menos ansiedade em quantas etapas, especificar em que momento da jornada ele está. Você está numa etapa que você está fazendo uma simulação, você está numa etapa que você está entendendo, aqui você vai ver um resumo, e aí sim você vai poder decidir se vai contratar ou não. Usar outros termos, em vez de contratar lá naquela primeira etapa, como o cheque especial ele é um produto muito diferente, talvez, de um crédito pessoal. Crédito pessoal, para quem já fez, você contrata em um determinado dia, no outro dia tem um tanto de dinheiro na sua conta e um mês depois você começa a pagar. O cheque especial não. O cheque especial você não contrata, né? Você habilita a possibilidade de usar um crédito. E toda vez que você usa, durante o período que você usa, você paga os juros em cima somente daquele período. Então, é uma lógica de produto de crédito muito diferente do que é habituado. Então, talvez não trazer a palavra contratar, trazer de fato o que o cliente iria fazer, que seria habilitar, porque ele também pode cancelar aquilo, já que se ele cancelar e ele não usou, ele não pagaria nada. Então, a gente começou a tentar entender quais termos, olhando para essa jornada aqui, a gente poderia mudar para que deixasse o entendimento do produto mais simples e deixasse ele menos crítico, né? O cliente sentisse menos medo de avançar nessa contratação. Então, a gente fez esse apanhado, foi conversar com o cliente, conversou com outras áreas de produto para entender um pouco mais de como a gente poderia simplificar essa linguagem, em vez de usar aqui, né, usar o termo emergencial e temporário. Quando você fala que é emergência, você está aumentando a capacidade num nível muito alto, né? Então, acho que trazer uma linguagem mais próxima facilitaria ali, o entendimento desse produto. Porque, às vezes, a galera tem medo dos juros, mas o juro do cartão de crédito é 10%. Do cheque especial é 8%. Então, se você usar todo o seu limite, né, durante um mês, você vai pagar 8% ali. Se você fizer a mesma coisa de um cartão de crédito e não pagar no final desse um mês também, você vai pagar mais de 10% de juros aí. Tem cartão que está cobrando até 15% de juros. Então, não é um produto ruim. Talvez ele está mais queimado no mercado do que, de fato, ele deveria estar. Nossa, achei bacana essas explicações, viu, Pedro? E, inclusive, essa parte que você falou do contratar, é exatamente esse sentimento que a gente tem como cliente mesmo. Às vezes você vê aí escrito contratar, a primeira coisa que você pensa é que se você clicar ali, você já vai estar contratando. Então você evita, fala, não vou nem arriscar, porque vai que eu clico ali, já contrato, já tenho o valor na minha conta. Então realmente tem esse medo mesmo também. E a questão que você falou do LIS tá meio queimado, também tem muito isso, também porque eu não tinha esse conhecimento. Obrigado pelo comentário. Vamos lá, vamos lá. E um ponto aí, fazendo um ponto aí, né? Beleza. Só um comentário, né? Assim, quando você mostrou a tela, eu olhei assim e falei, bom, não estou conseguindo identificar, né, um problema. Eu até olhei assim,
texto tem pouco texto, né? Tem ali os bullets e tal. Mas aí o que você falou, né? Assim, às vezes uma pessoa percebe aquela aplicação diferente da outra. E você perguntar para aquelas pessoas que não aceitaram o porquê dela não ter aceitado, né? Você chega nessas respostas que você trouxe aí nos post-its, né? E reforça aquilo que a gente tem visto aqui, né? Não tem como você evoluir jornada, evoluir experiência, se você não perguntar para o usuário, não perguntar para o cliente, né? Não tem mágica, assim, perguntou, vai ter a resposta e avaliar a melhoria, né? E é interessante porque quando eu perguntei para vocês aqui, claro que vocês acabaram de ver o fluxo, acabaram de ver as telas, talvez vocês não teriam de fato a percepção. Mas, geralmente, quando você está olhando esse produto, geralmente, quando você está contratando um produto digital, você está na sua casa, você está no escritório, você está num sofá, você está num ambiente que você está prestando atenção, que você vai fazer uma ação e que vai ter um custo para você. Então, você começa a ter essas percepções, começa a ter esses receios, essas ansiedades. Pô, estou nessa primeira tela. Tem uma coisa dizendo contratar. Eu passo para a segunda ou não passo? Eu só queria ver, eu só queria simular, né? Então, você começa a ter essas percepções. A gente olha aqui, quando você vai lá para o resumo, tem um negócio escrito aqui, total de operação. Espera aí, se eu vou contratar 5.522, o que é total de operação? Isso aqui parece um 007? Eu estou fazendo o que aqui? É um produto tão simples, mas que talvez todo o contexto que envolve aqui não está na linguagem do cliente, não está numa linguagem simplificada que vai trazer segurança para que ele avance na jornada, sabe? Vou avançar mais um pouquinho aqui, estou voltando, na verdade, para avançar mais um pouquinho. Se tiver pequeno, vocês podem falar que eu vou ampliando. Aqui, o que a gente fez? A gente pegou todas as páginas dentro do aplicativo que tinham aqueles 3 fluxos, né? As 3 principais telas do fluxo são aquela, mas a gente pegou tudo que estava antes e depois e foi desmembrando para entender exatamente como o produto era. E a gente elencou ali notas de criticidade de 0 a 4, né? Não tem nada, um problema de perfumaria, problema mínimo, problema significativo e aquele problema que precisa ser consertado. E a gente foi elencando e classificando em algumas categorias tudo que tinha dentro desse fluxo, até lá o finalzinho dele, quanto tempo demorava em cada página, desde lá do momento em que você entrava na página de produto, que tinha lá a página de crédito, que tinha um limite disponível para você, até o momento em que você, aquelas 3 páginas ali, que você colocava o valor que você queria, ia lá para o finalzinho, né, aquelas páginas todas e tudo mais, e tudo muito texto, um volume gigante de informação, que em que momento a gente daria isso, né? Tem muita nota aqui de writing, tipo, de excesso de termos jurídicos, né? Tipo, não existe uma explicação prévia, tipo, o CTA não ajuda a entender o próximo passo, daquilo que a gente foi conversando um pouquinho antes, a gente foi pontuando em toda essa jornada que tinha dentro do produto, até o cliente sair do outro lado com o cheque especial contratado. Então, a gente fez esse mapa, e aí eu acho que vai conectar muito com o que vocês fazem aqui. Essa matriz foi uma matriz que eu construí lá no Itaú, que eu chamava de matriz de criticidade, que eu peguei todos aqueles post-its que estavam naquela jornada anterior, né, que a gente fez aqui, todo um Spring Flow com as telas e os fluxos e tudo mais. Pedro, eu posso te interromper um minutinho? Sempre. Tá. Pessoal, olha só como é que tudo que ele está falando está indo ao encontro de tudo o que a gente vem tendo nessas 3 aulas, né? Olha o design thinking aí. Até, Diego, se você puder falar um pouquinho de como que você usa o design thinking assim nessas etapas, é uma boa, né? A gente vê aí, eu combato muito essa ideia que o design thinking é post-it, mas não é não. Você, com a criatividade, você monta o Canva que for. Ele adaptou o Canva dele é esse. Diego, você fez isso em quê? Em Figma? Não. Figma. Enfim, é o Xodó, que caiu na lei do time de design, é o Figma. Exatamente. Mas o pessoal também aqui já usou Miro, já usou
Mas dá para ser feito em qualquer software. Exatamente. Então, ele pegou a situação que ele estava precisando resolver, né, o problema, a dor do cliente dele, criou o próprio Canva, e aí sim abriu a questão dos post-its para poder imputar os dados, as referências, as etapas, a jornada do cliente. Não é isso, Diego? Exato. A gente, era uma forma de pegar isso tudo aqui, que a gente foi pontuando de problema, como é que a gente consolida isso e como é que a gente dá segmento. Qual é o próximo passo? O que a gente ataca primeiro num monte de possíveis problemas ali? Então, o Canvas aqui é uma forma de sintetizar aquilo tudo. Esse Canvas foi construído em cima dos princípios de design do Itaú, né? Que o design do Itaú ele tinha lá como cliente no controle, então a experiência tinha que permitir que o cliente tivesse autonomia dentro do fluxo. A gente tem um segundo ponto ali, né, do Itaú, era que o tempo do cliente valia muito. Então, assim, qual o tempo que ele leva naquela jornada para contratar o produto? Contexto a favor do cliente, por tudo que eu estou falando, está no contexto do cliente, ele entende aquilo, eu estou entregando a informação no tempo exato que ele precisa, né? Está na língua dele, e aqui esse sequencial entra muito mais uma questão de tecnologia, enfim, quanto a gente está simplificando tudo isso. E o último aqui eu vejo o quanto aquilo está encantador, o quanto o cliente está querendo desejar aquilo, sabe? Então, a gente elencou tudo isso, fez uma classificação, e aí sim, a gente, com base nos princípios de CX, que o time de design do Itaú, ele está debaixo do time de CX. Então, assim, a gente olha de fato para o cliente lá, né? Olhava para o cliente lá de uma forma bem holística, enfim, a gente estava muito grudado ali com a galera de atendimento, ao cliente, CX, a gente estava debaixo dessa estrutura, era uma estrutura só. E aí a gente conseguia entender o que eu ataco primeiro dentro dos princípios, olhando para esse fluxo, com todos esses problemas que a gente identificou, né? E aí, o que a gente fez? Selecionou alguns daqueles que tinham relação com as OKRs e com os resultados que a gente queria. Então, a gente queria ali, tinha algumas OKRs, em termos de comunicação e de visibilidade para esse produto, e a gente queria reduzir a quantidade de criticidade dentro desse fluxo ali, naquela porcentagem, um pouco do que vocês viram na última matriz, e a gente queria simplesmente sair do 0,19 de conversão de tudo isso para 3%. Então, era uma meta ali, né, um esperado desafiador, mas ainda acessível, né? E aí a gente, dentro dessa árvore de oportunidade aqui, né, a gente elencou todas as oportunidades possíveis que a gente tinha, tanto na parte de writing aqui, quanto nessa outra parte que era mais sobre aumentar a atração do produto, dar visibilidade, diversificar as plataformas, como é que a gente dava a saída para esse produto, como é que a gente diminuía a evasão desse produto. E aqui embaixo, que tipo de soluções a gente ia aplicar para impactar essas oportunidades e quais os experimentos a gente ia fazer tentando mexer o ponteiro lá de cima dos resultados que a gente esperava para a gente impactar a nossa OKR do trimestre lá. Então, a gente estruturou tudo isso aqui para saber para onde a gente ia jogar, porque tem muita coisa, não dá para atacar tudo. Então, o que mexe mais o ponteiro, o que iria mexer mais o ponteiro e o que iria facilitar a vida do cliente olhando para aqueles princípios. A gente montou essa árvore, eu gosto muito dessa árvore, sempre que eu faço uma pesquisa, eu tento sair do outro lado com uma árvore de oportunidade. Beleza, o que essa pesquisa me disse? Qual é o resultado que eu esperei dessa pesquisa? Quais oportunidades eu encontrei? Quais as soluções eu acredito que eu posso fazer para impactar essas oportunidades? E quais os experimentos eu posso fazer para tentar isso? Pedro, esse seu fluxo, ele seria uma jornada do cliente? Ele é uma jornada de cliente, ele é uma jornada de contratação de um produto financeiro. Eu trabalhava na área de e-commerce do Banco Itaú, eu saí da Americanas, para a área de e-commerce do Banco Itaú, PF, e lá a gente olhava para jornadas de início de relacionamento, né? Jornadas de contratação de produtos financeiros no Itaú.
Então, pessoal, outro ponto aí nessa jornada, a mesma coisa, ele adaptou as necessidades do projeto dele, é um formato de jornada, né? A gente viu alguns formatos aí na aula, e assim, a jornada também não precisa ser a jornada completa, desde que a pessoa tenha contato com o Itaú. Ele abriu uma janela, que o projeto dele era um fluxo de contratação do cheque especial, e nessa janela ele criou a jornada dele, mapeou a jornada dele e já botou os insights aí do que ele poderia melhorar, o que poderia direcionar. Perfeito. Obrigada. E é interessante, né, que a gente começou com 3 telas, né, pessoal? Então, olha o tanto de conteúdo, de informação. 3 telas, aparentemente super simples, podem gerar de oportunidade de você escalar e melhorar a experiência do cliente, né? Avançar mais um pouquinho. E aqui começou um pouco o trabalho de protótipos, de teste, de experimentação, né? Nesse primeiro aqui, foi muito um baby steps, a gente pegou o mesmo fluxo e foi melhorando alguns pontos, né? Então, assim, a gente colocou ali em cima já os passos, em que etapa você está, então, para tentar reduzir um pouco a ansiedade. Então, assim, você está no passo 1, mesmo que você clique em contratar, você sabe que tem mais 4, então, possivelmente, aquilo ali não vai te impactar tanto, né? A gente trouxe ali um label dizendo que, putz, pode avançar, você não está contratando, você está aqui, é sem custo, você só paga se usar. A gente começou a implementar algumas ações no antigo, né? Enquanto a gente avançava para uma outra versão de protótipo, enquanto a gente simplificava até a comunicação, em vez de ter contratar lá no primeiro label, a gente queria trazer faça uma simulação, porque de fato era isso. Então, quando você clicava em contratar, você não contratava, você ia para uma segunda etapa, onde você fazia uma simulação, e quando você clicasse em continuar, você via o resultado dessa simulação. Então, essa era a lógica que o cliente deveria entender. Então, faço uma simulação, eu vou para uma segunda tela, coloco os meus dados, simular. Então, eu fiz uma ação com aquelas informações que eu imputei. E aí, sim, vinha ali as informações organizadas para que você pudesse entender o resultado da sua simulação. E lá, no final, teria um habilitar sem custo, em vez de contratar, porque, de fato, você não está contratando, você está apenas habilitando para usar futuramente. A gente começou a usar algumas disciplinas, algumas teorias para computar esse tempo, entender quanto tempo o usuário levava para fazer a leitura de tela, quanto tempo ele fazia para tocar nos elementos, para a gente saber o tempo total que ele gastaria, pensando naquele princípio do tempo do cliente, vale muito. A gente começou a discutir narrativa. Então, assim, o que a gente queria falar para o cliente? A gente queria transmitir que era fácil e que estava disponível. Então, a gente pensou estrategicamente em mudar o nome do produto, já que cheque especial era um nome que talvez assustava, estava bem desgastado no mercado. Então, como é que a gente trazia um novo nome para esse produto, numa questão muito mais estratégica de reposicionamento do produto no mercado? Então, a gente começou a pensar que, ao invés de um crédito emergencial e temporário, a palavra emergencial ele tem um peso muito forte, a gente trazia palavras mais simples, é um crédito que te salva às vezes, use sempre que precisar, papai quando usar. E a gente começou a entender o que a gente queria balizar um pouco esses termos aqui, para entender o que transmitia cada um, né? E aí a gente começou a avançar nessa experiência, né? Pensando até em usabilidade, pensando em acessibilidade. Então, se a gente fosse usar, por exemplo, um calendário um pouco mais diferente para a galera escolher o dia de pagamento, ele precisava ser acessível, ele precisava poder ser lido pelo leitor de tela, né, de uma forma normal, como geralmente o calendário que eles usam aqui, que é o Select. Então, a gente foi mudando um pouco esses textos, fazendo essa parte de semântica ali com tecnologia para entender isso. E aí, vou avançar mais um bocadinho, a gente jogou isso aqui para o time, deixa eu ver aqui muito tempo, jogou isso aqui para o time, conversou muito com o jurídico em como a gente simplificaria cada isso. Então, isso aqui é uma troca que a gente teve com o time jurídico, com o compliance do Itaú, do que poderia, do que não poderia, como é que a gente poderia usar, tirar mais o banquete, sabe, não deixar banquete.
A gente foi fazendo todas essas trocas aqui com o time de design, com o time de tecnologia, com o time de produtos. A gente fazia o que a gente chamava de critique, né, que a galera de design chama de critique, que é botar a tela ali e todos os times, todo mundo poder ir ali fazer críticas e trazer pontos de melhoria naquilo que está sendo apresentado. A gente foi simplificando, foi trazendo isso, e aí chegou numa primeira versão, que foi essa aqui, né? Só paga se usar, ideal para uso rápido, com gastos inesperados. Tinha aqui um pouco já do limite, então a gente cortava praticamente todo o fluxo. Era uma única tela onde você tinha uma explicação simples do produto, você tinha qual era o seu limite, qual era o dia de pagamento, que você pode cancelar ou ajustar quando quiser, qual eram os juros, que você poderia saber mais quanto era esse juros, e o habilite sem custo. Então, como é que o produto ficou no final? A gente tem uma única tela, com dois, que a gente chama uma tela que sobe ali em cima, enfim, por cima, né? Vocês já devem ter percebido essa experiência em algum momento que vocês interagiram com algum produto. Clicou em pagamento, a gente já trazia para eles as melhores opções dentro, as mais escolhidas por todos os clientes. Então, você já trazia ali algumas opções para simplificar, para ele não precisar ir lá no calendário procurar, ou o leitor de tela ter que ler todas as datas para quem tem alguma necessidade ali, né, para quem é cego. Então, a gente já trazia as principais datas. Você poderia selecionar outro dia, mas a gente já trazia, explicava o que era esse dia, né, que era quando você ia pagar. Uso rápido, com gasto inesperado, então a gente falava que era para uso rápido, e trazia ali para você entender os juros. Então a gente trazia um case ali super simples. Se você usar R$50 por 10 dias e quitar, né, os juros são apenas sobre esses dias de uso. Aqui a gente teve limitações técnicas, a ideia era que já trouxessem ali o quanto, tipo, você vai pagar R$51, você vai pagar R$50,50. Então, com o uso emergencial ali no dia a dia, que é o que deveria ser o produto, é um produto excelente. E, caso você usasse por 30 dias todo o seu limite, aqui estaria explicando o valor do limite, a gente tirou aquela coisa de valor da operação, não, é o que você vai pagar se você usar todo o seu limite. A gente trazia o que era IOF, a gente trazia o que trazia o CET ali, a gente também trazia a explicação, a gente reduziu muito, e aí se a gente for olhar o anterior e o que era, né, que é esse daqui, a gente saiu de 3 páginas e caiu ali para apenas uma página de uma forma muito mais simples. E aí agora eu vou passar rapidinho aqui pelos resultados, né, porque acho que o meu tempo já está no finalzinho. A gente saiu daquele 0,19 ali. Na primeira semana a gente já saiu de 0,67, que a gente já subiu um pouquinho ali, para 11 em apenas 2 dias, com uma base de 30%. A gente fez uma comparação ali do fluxo antigo com o novo. A gente começou a subir muito, a gente passou de 20% de conversão. Em junho, a gente já estava acima de 12% de conversão contra 19% em janeiro do mesmo ano, que era aquele quando a gente começou. A gente reduziu o tempo de contratação, então o fluxo antigo era quase 2 minutos, o novo a gente ficou na casa de 1 minuto, então era muito rápido contratar. A eficiência no trimestre, depois, né, tudo liberado, a gente ficou na casa de 5% de conversão, passamos os 3% que a gente queria. Foi inscrito ali no iVarejo, né, que é o prêmio do Itaú para soluções para o mercado de varejo. A gente alavancou a performance do funil em mais de 600% com essas soluções e teve um crescimento de um ano para o outro aí de 675%. Então, a gente foi alavancando muito o produto, a galera começou a usar mais autosserviço, né, contratar mais produtos, então a gente foi ali o responsável por 50% da produção de produtos no canal. E é isso, eu tentei correr aqui para passar pelo case que é um pouquinho grande. Se tiverem perguntas, se quiserem que eu volte, se eu quiser trocar uma ideia, é isso. Obrigado, galera. Obrigada a você, foi ótimo, Diego. Parece que a gente conversou tanto antes para estar tudo alinhado, mas não, a gente trocou só uma palavrinha mesmo. Foi. Muito obrigada. Turma, a gente tem aí até 8h30 para a gente fazer perguntas para ele ou tirar dúvida de alguma etapa. Fiquem à vontade
porque são 8h12. Tito, você conseguiu falar tudo que você queria? Passei por tudo. Que Se quiser trocar sobre outros assuntos também, quiser fazer outro tipo de pergunta, fiquem à vontade. É o case, né? Tem bastante coisa aqui. Eu quis passar pontos, mas estou aberto aqui para vocês quiserem trocar sobre qualquer outra coisa de mercado financeiro ou, né, produtos digitais. Acho que vai ser legal. Diedro, Diedro queria também. fazer Perdão, pode falar, Renata, pode falar. Nada, pode ir. Estava esperando a turma tomar coragem, que a turma é quietinha, então... Não, é que a minha internet caiu aqui e eu não consegui pegar uma parte, mas eu acho que até na hora que o Diedro estava passando, eu vi que... a minha pergunta é que depois que vocês reformularam todo o app com essa linguagem, tudo direitinho, quanto que de percentual teve de adesão, se você mostrou isso, porque eu não sei se... Eu mostrei aqui, mas dá para passar rapidinho. Em 2 dias, a gente bateu 11% de conversão, quando a gente liberou apenas para 30% da base. A gente chegou a bater mais de 20% de conversão ali no primeiro mês. A gente reduziu o tempo de Nossa, bacana isso, hein? em mais de quase 1 minuto ali. E aí, no final do trimestre, quando a gente liberou tudo, né, a gente ficou em mais de 6% de conversão. Então, assim, a gente saiu daquele 0,19%, menos de 0,5%, e foi para mais de 6% de conversão, só olhando para a experiência do cliente, né, fazendo aqueles ajustes que pareciam que eram tão poucos e poder que tem de você fazer uma boa experiência, né? Ah, bacana. Não, legal. É porque caiu minha internet, quando eu voltei já estava no finalzinho, por isso que eu perdi esse momento. Não, mas é legal. Na aula passada, eu realmente comentei com a Renata, eu trabalho numa empresa de educação, né, e a gente tem mais de 50 unidades aí pelo país, e a gente tem um app, né, um app de aluno mesmo, um app para o aluno ir lá consultar suas notas, né, frequência, fazer alguma solicitação de algum requerimento, e a gente já tinha um app, mas pouco, assim, como ele não era muito usual, uma coisa que a gente acabou nem divulgava, tanto é que a gente perguntava para próprias unidades se ele tinha conhecimento desse app, e muitos falavam, não, nem sabia que tinha, então a gente percebeu que já não era muito utilizado, e como ele também não tinha muitas opções, então acho que ficou por isso mesmo, né? E agora a gente resolveu inovar com esse app, e a gente está agora no momento de prototipação, né? Inclusive, na aula eu comentei que a gente também está utilizando o Figma, mas é uma empresa que está desenvolvendo isso para a gente, e o que a gente está tentando fazer é exatamente isso, trazer uma linguagem mais moderna, com mais facilidade ali, evitar muitos cliques para que o aluno também não tenha aquele esforço de ter que ficar procurando ali, onde está isso, onde está aquilo, então tentar deixar o máximo possível na tela. Então, acho que isso é bacana. Então, acho que isso com que você mostra que realmente, né, é isso, é sempre pensar na experiência do usuário mesmo, né, tentar sempre trazer ele ali para entender quais são as suas necessidades, né. Pensar na linguagem do cliente, né? Pensar em como simplificar o ponto do cliente não precisar pensar muito, né? Não, Me faça pensar, né? E trazer uma linguagem bem simples também, né? Às vezes essa linguagem muito técnica, por exemplo, de banco, essas coisas, às vezes o cliente não conhece, né? E muitas vezes vai acontecer disso mesmo. Ele nem vai seguir no processo ali, porque ele não sabe se ele vai contratar, se ele não vai, até onde vai aquilo, né? Então, acho que usar essa linguagem mais simples, né, pro cliente também facilita bastante, né? Os bancos tiveram um bom aprendizado com a chegada do Nubank, né? Meio que trazendo uma linguagem mais simples, né? Trazendo uma experiência mais simples, trazendo menos banquês, menos burocracia para as coisas. Claro que eu gosto muito de falar, até comentei com a professora Rê, eu gosto muito de ter uma preocupação no quanto aumentar essa conversão, enfim, trazer o menos banquês, também traz uma responsabilidade sobre endividamento, né? Então, é importante, além de você melhorar a experiência, você deixar as informações de forma transparente, porque senão você está criando um problema social de endividamento. Quando a gente fala ali de apenas 3 telas para um designer pensar na experiência, é interessante que os designers pensem que a quantidade de pessoas que chegam naquelas 3 telas é uma quantidade absurda. Então, o potencial de endividamento que ele pode criar em não deixar as informações transparentes também é gigantesco, né? Isso é verdade, faz sentido, é verdade. Às vezes fica tão simples que... É tão simples, né? Mas não vai acontecer nada, né? Mas é verdade, com certeza.
Diego, Sim. Carlos aqui, eu vou abrir a câmera também, não sei se eu não estou me vendo, para a gente conversar com o Carlos. Achei muito interessante o design thinking que usou, né? Ontem eu comentei com a professora que eu já meio que fiz uma prototipagem aí da nossa assistente virtual da empresa que eu trabalho, mas usei ferramentas simples, né? Peguei um papel, escrevi mesmo, eu joguei para um Word. E outra coisa que eu quero falar, e assim, é muito interessante, né? Essa matéria eu estou aprendendo demais, porque eu nunca tive contato com essas coisas de design thinking. E outra coisa que eu queria dizer, tipo, é muito sobre também o copyright, né? O copy das opções minhas e botões, assim, que você escreve. Você falou aí de desburocratizar os botões para o cliente não ficar assustado. A gente quer, nesse caso, eu acho que sim, você quer fazer um gatilho, mas não um gatilho, como diz assim, um gatilho agressivo, né? Um gatilho para ele, tipo assim, calma, aqui você está no espaço, você está no espaço, lá no final que você vai contratar. Então, acho que é mais ou menos isso, acho muito interessante. E esse pensamento, Thales, até lá no Itaú era obrigatório ter acessibilidade. Então, nada ia para a produção, nada ia para o cliente sem acessibilidade. A gente tinha profissionais especialistas lá, enfim, a gente tinha o W, que eu adorava trocar com o W, que era cego e especialista em acessibilidade, trabalhava com produtos digitais. Vocês podem procurar, depois eu mando o link aí. Ele está sempre falando sobre esse assunto. Então, quando você traz um CTA, um botão, que ele é mais explicativo, ele é mais simples, quando passar o leitor de tela ali, né, quando a leitura, você sabe exatamente, né, quem tem baixa visão ou é cego, vai conseguir entender qual é a função, qual é a ação. Quando você coloca um continuar, continuar para onde, né? O que vai acontecer? O outro é muito agressivo, contratar, só coloca se de fato for nesse sentido. Então, a gente se preocupa muito com isso também, na parte de como a tela contava uma história quando, né, o usuário cego fosse ouvir aquela tela. Ela precisa estar contando um storytelling, ela precisa contar uma história do início né, ao botão do próximo passo, até ela tinha que contar uma história. Então, a gente olha muito para isso. E essa questão, só para falar mais uma coisa, essa questão dos botões, né, e dos textos, não deixar o cliente sabendo onde ele está, isso não é só com banco. Por exemplo, eu fui contratar, fui me inscrever no LinkedIn Premium aqui. Eu fuço demais, assim, eu vou na cara e na coragem, entendeu? De repente, está pedindo para pagar pelo Apple Pay. Aí eu volto atrás. Assim, não é só no banco, tem vários outros setores da nossa vida que tem esse negócio que você vai contratar, você não está sabendo onde está, e quem é fução, né? Vamos dizer assim, igual eu, que fica fuçando demais, você vai clicando só para ver onde vai dar. Eu também, eu caio às vezes, a gente acaba tendo experiência, mas eu também caio em pegadinha. Às vezes também contrato, esqueço vou experimentar ali, passo todo o fluxo de contratação, depois esqueço, né, o aplicativo ou o sistema não me dá uma notificação para me avisar que meu tempo de teste está acabando, e aí o negócio se renova. Eu acho que existem experiências que, de fato, estão ali mais para maquiar alguma coisa, impedir que você tenha controle sobre aquilo, de uma forma que você não tome prejuízo ou que você não fique insatisfeito, né? Com certeza. Muito Pessoal, bacana, a Michele levantou a mão aqui para fazer uma pergunta, um tempinho, coitado. Não, estou esperando a minha vez, estou aproveitando aí o papo, né? Mas, assim, uma coisa que eu percebo, né? Não sei se é a realidade de muitas organizações, até essa pergunta até para dividir com os colegas, né? Que eu vejo muito esses movimentos, né? Você lá identifica um problema, né? Cria lá toda uma metodologia, usa um framework para resolver aquele determinado problema, né? Cria lá as ações de melhoria, seja através de OKR ou qualquer outra metodologia também, e aí encerra esse ciclo, encerra o projeto, né? Só que quando você está numa operação, né, continuada, isso acontece o tempo todo, né? E os problemas não são os mesmos, né? Embora se você possa usar a mesma metodologia, né, a metodologia ela é válida para qualquer situação,
O que às vezes eu percebo é que as organizações ela não têm isso como uma prática, né? Uma rotina de gestão, né? Ou seja, sei lá, todo mês, né? Ou periodicamente, bimestralmente, enfim, você vai parar para olhar ali o que seus clientes estão dizendo da prestação do seu serviço ou do seu produto, né? E aí, a partir daí, você vai iniciar um processo como esse do case que você trouxe, né? Aí, assim, isso é uma percepção minha, né? Eu gostaria de ouvir aí, né, a sua vivência em relação a isso. Como que você vê, né? Como que se isso de fato opera, se isso serve para um processo rotineiro, né, de validação, de escuta e de melhoria, e como que as organizações implementam isso, né, através de processos internos, tem equipes dedicadas, né, como que isso funciona nas outras organizações? Não com viés apenas de projeto, mas com viés de melhoria contínua. Excelente pergunta. Sim, o que eu vou comentar é mais pelo né, o meu lado aqui, que eu tenho experiência na parte de gestão de produtos, né, digitais. De fato, é um grande medo de todo mundo que trabalha com melhorias de produtos digitais, a gente entregar uma solução como essa e nunca mais voltar para poder revê-la, porque a gente despriorizou, como a gente viu ali, várias outras coisas que a gente poderia fazer para continuar dando melhoria nesse produto, para continuar tornando esse produto uma experiência melhor, né? Então, a gente ainda vê muitas equipes tendo esse receio de quando eu volto, de quando eu vou me permitir botar no backlog novamente um olhar sobre esse produto. Mas o que eu venho vivendo até na evolução dessa parte de gestão, de metodologias ágeis, enfim, até na parte de design, de organização das empresas, cada dia equipes mais segmentadas cuidando de determinadas partes da jornada. Então, isso acaba facilitando um pouco mais essa evolução, né? Enfim, essa melhoria contínua dos produtos. Então, quando eu tenho equipes separadas por BUs, por tribos, enfim, olhando para pedaços das jornadas, a gente consegue manter um olhar sobre as métricas ali, cara, quais são os meus ponteiros ali, o que eu vou olhar, o que eu vou acompanhar, e começar a trabalhar especificamente nesses pedaços. Então, um exemplo desse aqui, né? Se a nossa métrica ali é a conversão, se a nossa métrica é a ativação, enfim, de alguma coisa desse tipo, olhando para todo aquele material que a gente gerou, como é que a gente vai evoluindo e mantendo esse número sempre numa constância? Assim, esse número ele não pode cair, ele tem que estar ou subindo ou mantendo ali uma coerência mês a mês, né? Então, acaba que você tem times dedicados a pequenas partes das jornadas dentro desses produtos digitais. É o que tem um visto de configuração dentro do mercado digital. Por exemplo, lá na Americanas, que eu comentei, né, a gente tinha um time de UX que olhava para Americanas, olhava para o Submarino, né, que também era da Americanas, olhava para mais 2 ou 3 produtos, né, aquele outro que tem até um programa de TV, Shoptime, olhava para o Shoptime, e a gente olhava para site, app, para todas as jornadas. Então, eram, sei lá, 10 designers olhando para tudo isso. A chance de a gente não conseguir manter essa melhoria contínua era muito grande. Quando a gente vai para o Itaú, tem times específicos cuidando. Por exemplo, eu cuidava da parte de crédito e de contratação. Então, eu cuidava da jornada de crédito, pessoas que estão chegando ali e vão contratar o produto. Tinha outras pessoas que cuidavam de crédito na parte de manutenção desse crédito. Então, tinha várias outras pequenas equipes cuidando de um mesmo fluxo, que olhava para outros produtos. Então, quando a gente começa a mudar esse perfil organizacional dos times, eu acho que a gente consegue ter uma manutenção maior dessa melhoria contínua, na minha visão. Não sei se alguém tem um outro caso aí, enfim, ou vive uma experiência diferente.
É legal, obrigada aí, o Diedro. Não sei se algum outro colega quer comentar, mas eu percebo dessa forma também, entendeu? Que sim, se você não der um foco naquilo ali, né, a gente acaba sendo consumido por atividades por outras atividades do dia a dia. Ainda mais quem atua em área operacional, né? No meu caso, assim, por exemplo, que eu estou 24 horas apagando incêndio, né, de operação. Então, se não tiver alguém ali, de fato, focado nesse processo, né, de melhoria contínua, né, a gente acaba perdendo oportunidades aí de evolução de serviço, né? Quem está lá na frente, né, como você falou, quem está no dia a dia, ele está ali sentindo a latência, não tem tempo de pensar em como sair daquilo, porque ele precisa estar resolvendo o problema que está acontecendo ali. Então, se você não tem outros times pensando em como automatizar, em como trazer essa melhoria para a galera que está ali na ponta sentindo a dor, você está tornando o seu back-office, tornando o seu time menos eficaz, né? Na verdade, olhando todo o ponto de contato mesmo, né? Todos os canais ali de atendimento. Então, né, por onde o cliente entra, a gente tem que estar ali sempre observando, né? Compartilhar. Michele, pode falar também? Não, eu já comentei, né? É que você tá falando... manteve a mãozinha levantada. não, eu vou tirar. A minha pergunta já foi compartilhada aí com o grupo, tá? Obrigada. Nada. Bem, pessoal, último minutinho. Quem tiver mais uma perguntinha, ainda dá tempo. E, pessoal, também se depois quiser, enfim, conectar lá no LinkedIn, marcar um papo, quiser trocar sobre outras coisas também, super aberto, eu adoro conversar, adoro bater um papo. Então, se tiverem mais tímidos aqui, mas tem algum caso que gostariam de discutir, gostariam de trocar uma ideia, só me pingar lá e a gente marca um papo aí qualquer dia. Legal, muito bom, Diego. Eu só queria dividir com você que eu também fui uma designer que foi parar no mercado financeiro. Eu era a garota do Macintosh, do computador azul, porque o Mac tinha aquela interface azul, então todo mundo quadrado lá com os seus computadores, e eu era a única designer de um banco inteiro, e tive que me reinventar para poder permanecer no mercado financeiro. Mas hoje isso já mudou, a percepção do design como projeto é bem maior, né? Eu comecei aqui com a turma falando sobre isso, né? O design como projeto e não como um desenho bonitinho. Obrigada, pessoal. Então, 8h30, vamos fazer a nossa pausa aí de 15 minutinhos. Érica levantou a mão, alguma Eu coisa? só estou agradecendo, foi muito válido, gostei muito. Que bom. Valeu, pessoal. Um beijo para vocês, boa aula aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.